Então, amigos queridos, boa noite, é um prazer muito grande, estou aqui pela terceira vez, graças a Deus, pela generosidade também dessa casa que abre as portas para que a gente possa vir ganhar com essa presença nossa aqui, porque na verdade, como nós falávamos há pouco, quem ganha é a gente, com a oportunidade de servir, de alguma forma. Por que adoecemos? E por que parece, e na verdade é um fato, que nós adoecemos cada vez mais, As doenças, elas se multiplicam em tipos, em intensidade, Doenças tanto do corpo como doenças da alma. E para nós isso é fonte de grande aflição, porque na verdade nós percebemos que a doença, o medo que a gente tem, é o medo da morte. Muito embora algumas pessoas como nós aqui presentes, que professamos uma fé que entende uma vida após a morte, mas o mundo como um todo jaz numa situação de temor. E esse temor, ele tem uma explicação, uma causa, vamos dizer assim, muito clara, que é o materialismo. Porque o materialismo é imperante ainda no mundo, Hoje as pessoas, de modo geral, elas vivem como se essa fosse a única vida. E porque essa é a única vida, então muitas coisas parecem não fazer sentido. Então, quando elas são defrontadas com alguma amargura, com alguma perda, com alguma dor que venha, inclusive a doença, da pessoa ou de algum ente querido, a pessoa ela fica sem chão, sem norte, sem saber o que fazer. E isso só traz mais amargura, mais ansiedade. Hoje nós vemos aumentar enormemente, principalmente os casos de doenças psiquiátricas. A própria Organização Mundial de Saúde, ela afirma, assim, uma afirmação um tanto quanto aterradora, de que nos próximos anos, até 2025, eles estimam que 50% da população do mundo vai ter algum tipo de doença psiquiátrica. Então, olha como isso é sério. 50%, isso significa de cada 2 pessoas, 1. Então, não sei, nós estamos aqui em, talvez 40 pessoas. Quer dizer que 20 de nós aqui, por estimativa, vai apresentar algum tipo de doença psiquiátrica. É um negócio assustador. E essa mesma Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como o pleno bem-estar físico, emocional e social. E aí, olhando para isso, a gente vê que ninguém tem saúde nesse mundo. Porque se a gente não está fisicamente mal, se a gente está bem fisicamente, às vezes não está bem emocionalmente. Mas se está bem fisicamente, está bem emocionalmente, socialmente, ninguém está bem. Porque como nós podemos estar bem num mundo com tantas discrepâncias, com tanto sofrimento? No mundo onde parece que, por um lado, nós temos assim um abuso, um exagero de consumismo, de interesses materiais, de culto da beleza, culto do corpo, das coisas caras. Recentemente eu vi numa reportagem lá o lugar lá onde a pessoa tomava uma bebida, um champanhe que custava R$70 mil a garrafa. Fiquei me perguntando que sabor que tem um negócio desse, para custar isso aí tudo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que em países da África, mesmo pessoas aqui do nosso país vivem com menos de $1 por dia. Quer dizer, então como pode ter bem-estar social no mundo assim? Como é que pode, convivendo, seres humanos, filhos do mesmo Pai Criador, diante de tantas diferenças? Então a gente não tem. Então isso vai gerar o caos social, vai gerar insegurança, vai gerar violência urbana, vai gerar, o nosso consumismo exacerbado gera uma série de agressões ao meio ambiente. Então tem uma série de questões aí que estão acontecendo e que a gente vê que ninguém, então, tem saúde plenamente, segundo a Organização Mundial de Saúde preconiza. Pelo menos social ninguém tem.
né? Então, a gente se pergunta, o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo para que, por exemplo, a gente falava há pouco da depressão ali atrás conversando, né? A depressão é a doença do momento, parece até que é a doença da moda, porque o número de pessoas com depressão é alto, muito alto. E essas pessoas não são só pessoas idosas ou pessoas que têm uma situação difícil de vida, é gente de todo tipo. Então a gente vê depressão nos ambientes de pessoas ricas, pobres, cultas, não cultas, homens, mulheres, pessoas de QI elevado ou não, crianças. O Japão, que é um dos países mais avançados do mundo, é um dos lugares onde tem maior índice de suicídio infantil. No Japão, crianças de 10 anos, 8 anos de idade se suicidam. E a gente fica pensando, que dor é essa que leva uma criança de 8 anos a desistir da vida? Ou dados como, aqui no Brasil a gente não tem dados tão específicos, mas outros lugares do mundo, como Estados Unidos, eles já fizeram estudos que dão conta de que na faixa de idade entre 10 e 14 anos, a gente tem crianças morrendo mais por suicídio do que por acidente de carro. Olha isso, né? Dado o número. É um número que dá conta de que no mundo, uma pessoa se suicida a cada 4 segundos. Pode pensar uma coisa dessa? Então, desde que nós começamos essa palestra aqui, quantos já se suicidaram? Né? E o que é o suicídio? O suicídio é a desistência da vida. Né? O indivíduo não aguenta existir, simplesmente. Né? E ele busca isso como uma alternativa para fugir da existência, que nós sabemos muito bem que não foge. Mas mesmo assim, é uma tentativa desesperada de fugir da existência. Mas será que é da existência? Será que é a vida que a pessoa não quer? Ou será que é o sofrimento? Né? Então esse é um sofrimento real. Não é algo para ser negligenciado, muito menos julgado. Está acontecendo. É um sofrimento real. E aí nós vamos buscar então nas leituras, né, que o codificador nos apresenta, né, Kardec, nas leituras que as obras complementares do Espiritismo, né, obras de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de outros médiuns importantes, de Divaldo Franco, onde Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, entre outros, vêm trazer para a gente o entendimento do que está acontecendo no mundo. E por que as doenças se multiplicam, tanto as doenças psiquiátricas como as doenças físicas, né? O câncer, os transtornos gastrointestinais, cardíacos, alergias, tudo isso, né, vem da onde? E aí, quando nós falamos a respeito de doença e de cura, nós não podemos deixar de lembrar do nosso Divino Mestre, quando ele passou pela Terra. Né? Jesus tinha por missão, nós sabemos, trazer à luz, trazer ao nosso conhecimento o Evangelho de Deus, a Boa Nova de Deus. E uma coisa que a gente demorou muito tempo para entender, e o Espiritismo nos ajudou muito a entender isso, que a Boa Nova é Jesus. Jesus é a boa notícia. Ele, a personificação dele. Porque Jesus é o modelo. E isso está dito para nós no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta na questão 625, que todos nós espíritas conhecemos muito bem, né? Qual é o modelo do homem? E aí eles dizem claramente, Jesus é o modelo. É o modelo máximo de perfeição que o homem pode ambicionar ter sobre a Terra. Então, ele é o exemplo do homem novo, do Filho do homem, como se fala tanto no Evangelho. Quer dizer, o futuro da humanidade. É ele, é o exemplo. Mas, além de ele ter trazido isso para nós, todo aquele exemplo de amor, todo o conhecimento, todas as verdades, ainda o
o Divino Mestre, quando andou entre nós, se apiedava demais do sofrimento e a sua ternura o fazia sempre estar olhando pelos doentes. Então, no Evangelho de Jesus estão relatadas 26 curas, mas essas 26 curas, elas são uma pequena amostra, né? A gente tem que entender que os evangelhos, os evangelistas, é um diário, né? Que eles, vamos dizer assim, um relato do que eles podiam lembrar, do que eles conseguiam expressar, né? Mas Jesus fez muito mais curas. Mas essas 26 curas que estão relatadas lá, elas servem para nós como um farol, para a gente entender o que é a doença e como é a cura que Jesus dava. Uma coisa nos choca de lembrar: todas as pessoas que Jesus curou morreram. Todas morreram, né? Inclusive Lázaro, que ressuscitou, depois morreu também, né? E aí a gente fala assim: uai, mas morreu? Morreu, foi curado por Jesus e depois morreu. Isso nos dá a entender que a cura de Jesus não era a cura do corpo, porque o corpo físico ele tem um tempo, ele é um equipamento biológico. Como todo equipamento, chega uma hora que as peças desgastam. E esse equipamento biológico, ele vai reciclar na natureza como tudo que é biológico, né? Vai morrer, vai decompor, vai reciclar, vai voltar à terra. Então, a cura que Jesus fazia era a cura da alma. E essa cura de Jesus, ela tinha como diretrizes duas coisas que ele nos ensinou. E essas duas coisas vieram através da figura da manjedoura e da cruz. Ou seja, a manjedoura é a humildade, a cruz é o perdão. Porque quando Jesus, ele nos ensina a humildade, ele mostra para nós que a humildade, ela é muito mais do que simplesmente o indivíduo se sentir alguém rebaixado. Aliás, não tem nada a ver com isso. Não é o indivíduo se sentir rebaixado. Ele mostra para nós que a humildade, primeiramente, é a predisposição a aprender e melhorar. Porque o indivíduo que é humilde é o indivíduo que entende que ele tem o que melhorar. Quando falta humildade no indivíduo, o indivíduo ele tem como que forças represadas, porque ele fica preso às conquistas que ele já fez, àquilo que ele já conseguiu ser. Então ele fica preso ali, né? E muitas vezes hoje, principalmente no mundo tão materialista como o nosso, né, as pessoas ficam presas principalmente a conquistas materiais. Então deixam de ser humildes, deixam de estar humildes, se envaidecendo por aquisições materiais, minha casa, meu carro, minha empresa, meu título, minha família, meu sangue, ou então minha beleza, minha aparência, meu isso, meu aquilo. Eu me apego àquelas coisas e as minhas energias ficam represadas. E isso é ensinado por nós, por Emmanuel, que isso é como se fosse um enquistamento dos sentimentos. Os sentimentos, eles não fluem. E isso vai gerando como se fossem nódulos de tensão no nosso espírito. Nódulos esses que se materializam no corpo, com problemas psiquiátricos, doenças gástricas, ulcerações, até mesmo tumores, até mesmo câncer. Então esse é o ensinamento que a gente tem. A humildade faz fluir por quê? Porque é aquele indivíduo que é livre, ele é desapegado do que aconteceu. A manjedoura, Jesus a escolheu por quê? Porque a manjedoura era a simplicidade. Ora, o governador do planeta, ele poderia ter encarnado aonde quisesse, em qualquer berço. Não importava, porque Jesus não se corromperia por ter nascido num lugar rico. O seu espírito está acima disso. Mas a manjedoura dá para nós a seguinte orientação, dá para nós a seguinte informação. Olha, não importa de onde você sai, não importa de onde você vem, o importante é para onde você vai. Então, deixa para lá essa coisa dos seus apegos materiais.
das conquistas já feitas, da sua origem, do seu berço, das dificuldades da agora para frente. Lança a luz de quem você é no mundo e faz o seu papel. Sabe que esses dias eu ouvi uma palestra do Leandro Carnal, ele é um filósofo da USP, acho que muita gente conhece, né? E o Leandro Carnal disse que foi convidado para fazer uma palestra para médicos sobre humildade, lá num hotel muito chique em São Paulo, né? E ele chegou nesse hotel e todas as pessoas estavam com crachá e ele não, porque ele era o palestrante. E quando ele foi adentrar o salão da palestra, o segurança o barrou, né? Porque ele estava sem crachá. E aí ele disse que ele sentiu uma vontade enorme de dizer para o segurança assim: você sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? Né? Eu sou o palestrante aqui, né? Mas aí ele se lembrou qual que era o tema da palestra, que era humildade. Aí ele pensou bem, né, e ascendiu lá, respondeu não, né, aceitou todas as orientações e foi lá para a palestra. E aí depois ele disse que ficou pensando que ele e o segurança, eles estavam ambos, na verdade, ali pelo mesmo motivo. Ambos tinham a mesma função, o mesmo trabalho, ou seja, fazer com que a palestra acontecesse. Um como segurança, outro como palestrante, o outro fazendo café lá do coffee break, o outro fazendo sabe-se lá o quê. E esse foi um ponto que ele se esclareceu, ele diz. Porque essa é a verdade. Humildade é a gente perceber que os dons que nós temos, eles são apenas um indicativo do trabalho que nós precisamos fazer. Nada mais do que isso, né? Então, a gente não deve se apegar àquilo, à posição em que a gente está. Mas, como nos ensinou Jesus, a partir da exemplificação da manjedoura, que a gente deve aprender a florescer aonde a misericórdia divina nos colocou. Que aquilo que a gente faz, a pessoa que a gente é, os benefícios e as possibilidades que a gente tem, é só para bem executar o trabalho, que é o trabalho da iluminação do mundo. Então isso disponibiliza para a gente um fluxo de vida, uma gratidão, uma leveza, que não faz esses grumos, essas tensões que o orgulho cria na gente, né? Que a vaidade cega, que a egolatria, né? o ego, o eu, cria em nós. Porque quando nós faltamos com a humildade, nós desenvolvemos a egolatria, que é o culto do ego, o eu. Então eu sou mais importante, eu sou diferente de todo mundo. Então quando acontece alguma coisa comigo, eu pergunto: meu Deus, por que comigo? Por que comigo? Quer dizer, dá uma olhada a quantidade de pessoas que estão doentes, estão nos hospitais. Mas se eu ficar doente, falo, mas logo eu, meu Deus. Mas como assim logo eu? E o povo todo que está doente? Né? Então a gente vai criando isso e a gente vai esbarrando com os nossos limites, vai percebendo, vai ficando frustrado, porque se eu sou mais importante no meu entendimento, eu não deveria enfrentar as barreiras, mas eu enfrento. Isso me frustra. Isso me faz querer exercer controle sobre as situações e eu não consigo controlar. E tudo isso vai se somatizando dentro de mim, vai criando esses nódulos, né? Essas coisas mórbidas que vão morrendo no meu espírito e materializam no meu corpo. Então isso é uma coisa. A outra coisa da profilaxia, né, da prevenção de doenças de Jesus, é a cruz. Porque a cruz é o perdão. Porque Jesus, quando está na cruz, ele se lembra de pedir ao Pai que perdoasse a ignorância daqueles que estavam fazendo ali o que não sabiam. E ele perdoa. E quando ele nos ensina a perdoar, quando ele nos dá a lição da cruz, não é que ele esteja dizendo para a gente que sofrer é legal. Não é para cultuar o sofrimento. A cruz não é o culto do sofrimento. A cruz é o não se apegar ao mal. Se reter no que é bom, não se apegar ao mal, não se ressentir, não carregar a mágoa, amanhecer todos os dias com a alegria do recomeço, como uma criança que quando é pequenininha começa a andar, cai, levanta e vai de novo, até que ela começa a andar de vez, começa a correr,
E tem aquela leveza. Leveza essa que a gente perde ao longo da vida. As mágoas vão afetando a gente vai segurando nelas, né? E a gente vai se pegando, e a gente vai ficando preso ao passado. E a gente vai se ressentindo, como o próprio nome diz, né? Como a própria palavra já fala, ressentir, sentir de novo, né? Então, toda vez que eu penso naquilo e me ressinto daquilo, eu sinto tudo outra vez. Então, todo o mal que me foi feito, aquela injúria que cometeram contra mim, todo aquele dano, ele ainda me aprisiona, eu sou refém daquilo. Pelo tempo que eu não perdoar, eu sou refém daquilo, né? E vou criando também aquela crosta pesada dentro do meu ser. E aí, como nos ensina Raul Teixeira, né, a partir de uma palestra que ele fez a respeito do livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, ele fala que a gente vai vibrando em baixa frequência, porque é uma coisa da física, né? O universo de Deus, as leis naturais, as leis da física, da química, da biologia, são as mesmas leis morais, a lei do amor, da caridade, da justiça, do perdão, as mesmas leis, porque Deus é um. Né? Então não tem diferença entre a ciência, a moralidade, a espiritualidade, é tudo uma coisa só, porque é tudo lei de Deus, é a lei universal. E nesse livro Mecanismos da Mediunidade, que até hoje eu estou tentando ler inteiro, porque ele é difícil, é uma beça, né? Ô, livrinho difícil só. Mas nesse livro, ele fala que a frequência de ondas eletromagnéticas que a gente emite, que a gente é um campo, né, eletromagnético, e que a frequência que a gente emite nos coloca em sintonia com outras frequências no universo. E que a frequência baixa, ela tem ondas compridas, lentas, pesadas. Essas são as frequências mais inferiores. Quando a gente vibra nessas frequências, a gente se liga às personalidades inferiores também, que também estão vibrando naquilo. Então, os sofredores, os tristes, os rancorosos, e aquilo vai, né? A energia lenta dentro de mim, pastosa, por assim dizer, né? Aquilo vai coagulando dentro do meu ser. Não é difícil a gente deduzir que isso causa as doenças, como é dito ali, que causa mesmo. Né? Ao passo que as frequências altas são ondas curtas, rapidinhas, leves, lépidas, e elas nos ligam com as frequências superiores, que trazem a leveza, a fluidez, a cura. Então, perdoar não é esquecer, porque às vezes o esquecimento não é possível, às vezes esquecer não dá. Né? Mas o esquecimento, ele vem com o tempo, na medida em que eu consigo desvincular um sentimento, um apego àquilo que aconteceu. Então eu desvinculo o sentimento, mais tarde eu vou conseguir perdoar. Porque é necessário. Mas, meu Deus do céu, vou perdoar aquela coisa terrível que foi feita? Aquela ofensa, né? A pessoa me lesou, a pessoa tirou de mim uma coisa, algo, alguém. Meu Deus, era tão importante, como é que eu posso? Uai, é só a gente pensar que a gente está como se fosse numa escada, né? Os espíritos até falam para nós, é a escada de Jacó, né? Aonde em cada degrau, sempre tem um degrau para cima e um degrau para baixo. Sempre tem alguém me puxando para cima e sempre tem alguém embaixo que eu preciso dar a mão. Mas se eu estou num degrau evolutivo, eu preciso me lembrar que eu já pisei no degrau de baixo. Então, todo aquele meu irmão que causa dano, que me magoa, que machuca, que fere, que lesa, é um indivíduo que está palmilhando um caminho que muitas vezes eu palmilhei também. Então é uma questão de caridade, porque se os espíritos superiores não nos vissem assim e não nos estendessem a mão, se eles não olhassem para nós como um retrato daquilo que eles também foram um dia e não nos estendessem a mão, como é que eu subi? Então o trabalho do perdão é um trabalho muito importante, o trabalho da humildade, o trabalho do perdão,
promovem cura para a gente, né? Porque na realidade, ainda como diz André Luiz, e isso ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, outro livrozinho fácil também, fácil, né? Como ele fala nesse livro, a gente tem dentro de nós o que ele chama de predisposições mórbidas. O que é uma predisposição mórbida? É uma tendência a ter qualquer doença. Isso está dentro de nós, né? E o que leva essas predisposições mórbidas a desenvolverem doenças? 3 coisas: o ressentimento, a imprudência e a culpa. Às vezes, culpa de coisas que já se passaram, né? Às vezes, também ressentimentos dessa vida, pode ser, ou imprudências cometidas nessa vida ou em outras. E aí, para a gente reparar isso, para reparar a imprudência, eu tenho que fazer um ato de reparação, muitas vezes de uma vida para outra mesmo, né? Então, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que eu abusei do alimento, abusei da bebida, abusei de droga, é natural que eu venha com alguma patologia nesse sentido. É natural, porque a lei do livre-arbítrio, né? Ela é um imperativo, mas a lei da causa e efeito também é. Então, quando eu cometo um ato mal, seja para mim ou seja para outro, eu acabo criando, vamos dizer assim, uma situação de perda de liberdade. Eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio para agir. Mas uma vez agindo, o reflexo da ação, né, é a física de novo falando com a gente aí. Eu jogo a bola contra a parede. Isso é a ação que eu quis fazer, fui livre para fazer isso. Mas eu vou ter que saber que a bola vai bater na parede e vai voltar para mim, com a mesma força com a qual eu chutei ela. Isso é o que acontece. Então, se eu fiz esses abusos, eu vou ter problemas na saúde, né? No estômago, no fígado, enfim. Se eu fui uma pessoa que eu malbaratei sentimento de outros, né? Aquela pessoa que fez 1000 promessas amorosas para muita gente, não cumpriu nenhuma, magoou, feriu, né? Extorquiu sentimentalmente alguém, é natural que eu traga problemas na área do relacionamento. Se eu abusei dos ganhos materiais, né? Se eu fui perdulária, se eu fui egoísta, se eu fui corrupta, é natural que me falte na área financeira. É natural que a gente recolha, porque a liberdade da gente vai até o ato de agir. O retorno é da lei que ele venha, né? Então, se teve uma imprudência cometida, um mal cometido, apenas a reparação vai fazer com que eu reconstrua, coloque no lugar de volta aquilo que saiu do lugar, né? Isso às vezes acontece de uma vida para outra, se não na mesma vida. A culpa, ela faz a gente sofrer. Então, o sentimento de culpa é um sofrimento, tanto nessa vida como de uma vida para outra. Às vezes a gente tem sentimentos de culpa que a gente não consegue explicar, pode não ser dessa encarnação, né? Então, pessoa, por exemplo, que não se sente digna da felicidade, não se sente digna de ter as coisas, então ela tem aquele sentimento de autoestima baixa, e isso é resultado da culpa. E tem também a questão do perdão, né? Então, quando a gente tem ressentimentos, eles também nos fazem mal, e a cura para isso é o perdão, né? Então, a cura para as predisposições mórbidas da gente são essas, né? Que é tudo postura evangélica, tudo o que foi ensinado para nós nessas 2 profilaxias do Cristo, a humildade e o perdão. Se a gente for analisar, elas contemplam tudo para nós, né? Bom, é muito interessante a gente perceber, por exemplo, que às vezes a gente passa uma vida inteira dando valor para coisas menores e adoecendo por coisas menores. É interessante observar, por exemplo, um oncologista espírita, né, um médico espírita que é oncologista, ele declara assim que ele já viu muito paciente dele morrer curado, mas ele já deu alta para muito paciente doente,
que voltou depois com outra doença, né? E ele fala assim que uma coisa que ele percebeu como oncologista, né, trata de câncer, ele viu muitas pessoas em fase terminal. E ele falou assim, olha, eu já trabalhei com muito tipo de paciente, com muito tipo de situação financeira, cultural, religiosa, de todo tipo. Uma coisa era comum a todos no final da vida. Ele falou, nunca vi nenhum paciente dizer assim para mim, doutor, eu preciso viver mais uma semana, que eu preciso trocar de carro. Descobri que saiu um modelo novo aí, né? Doutor, eu preciso viver mais um mês, porque eu preciso comprar uma casa nova lá no condomínio que abriu lá. Ele falou, nunca vi isso. O que eu vi foi pessoas dizendo, doutor, eu preciso ficar mais uma semana, porque tem um irmão meu que eu não vejo há 10 anos. Ele vai vir, eu preciso vê-lo. Eu preciso dar um último abraço na minha esposa, no meu marido. Eu preciso pedir perdão para os meus filhos. Então, no fim da vida é que a gente vai perceber o que tem valor. Por que que a gente faz isso com a gente mesmo? E além disso, é como diz o Emmanuel, né? O mal que a gente pratica gravita em torno de nós até que atrai o mal para nós. Porque os espíritos também nos falam que 90% das nossas aflições, das nossas dores, elas são dessa vida mesmo, né? Então, óbvio, nós trazemos essas limitações de liberdade, muitas vezes de outras encarnações, por conta da nossa conduta, não tenha dúvida. Mas nessa vida, na maior parte do tempo, a gente cria situações que nos adoecem, nos entristecem e nos fazem mal, que a gente pode mudar nessa vida. Então, às vezes a gente fala assim, é karma, né? Mas na verdade está faltando karma. Vai com karma que tudo passa. Porque na verdade karma mesmo não explica a maioria das nossas dores. Olha que bonito esse texto, é do livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel. E é uma página que ele diz assim, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emocional, pois cada desvio traz consigo aflições que lhe são próprias. Assim, a aflição do egoísmo se chama egolatria. Foi o que a gente falou. A pessoa é tão egoísta, ela vai começando, né? O egoísmo vai aumentando, ela vai criando aquela ideia do eu, tudo pra mim, e eu quero que seja, e aí não é, e daí eu me frustro, e daí eu não aceito, e daí eu quero controlar, e daquilo me causa angústia, ansiedade, né? Então olha como eu vou adoecendo de egoísmo, vou afastando as pessoas de mim. A aflição do vício é a delinquência, porque a tendência do vício é nos levar a cometer atos criminosos ou equivocados. A aflição da agressividade é a cólera. Gente, uma pessoa encolerizada é uma pessoa que sente dores íntimas profundas, não dorme bem, vive irritado. Então veja só, né? A agressividade na verdade está ferindo a quem? A quem recebe? Está ferindo muito mais a muitas vezes a gente que está sendo agressivo. Como é horrível a gente ter consciência de que foi agressivo numa determinada situação. A aflição do crime é o remorso, e muito também dói. A aflição do fanatismo é a intolerância. Isso a gente quase não está vendo acontecer, né? A gente não está vendo fanatismo, principalmente, a gente nunca viu na história, né, os fanatismos religiosos, as intolerâncias que criaram, os crimes que foram cometidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Quanto, né? No nosso país, o fanatismo, um de um lado, outro do outro, posições contrárias, amigos que perderam a amizade, familiares que não se falam mais. Então, olha a intolerância criada por uma postura radical num ponto. Veja bem, a aflição da fuga é a covardia. O covarde tem medo de tudo. A aflição da inveja é o despeito. Gente, o invejoso não tem paz. Quando a gente inveja alguma coisa, e a gente inveja, né? Te inveja. Ah, meu Deus, que agonia causa o bem do outro, né? Que parece que queima você por dentro. A aflição da leviandade é insensatez.
Porque o leviano, né, ele leva as coisas sem compromisso. E aí isso gera insensatez e muitas vezes ele não percebe o mal que causa. Então um profissional que não faz bem o seu trabalho, ele não pode imaginar o que pode causar lá na frente. Quando causa ele fala, mas eu não tinha intenção. Ah, mas eu não sabia, né? Ah, eu sou médico, eu não pedi aquele exame, mas não tinha ideia do que podia ser. Ah, mas eu sou engenheiro, eu não fiz o cálculo direito, mas não sabia que ia cair na cabeça do outro, né? Ah, eu sou, sei lá, né? Fiz um cozinheiro, não usei a higiene direito, deu contaminação, infecção em todo mundo lá, mas não foi por querer. Mas olha só, né? Então, e aí causa todo sofrimento. A aflição da indisciplina é a desordem, vida bagunçada, né? Uma pessoa indisciplinada, o Chico Xavier tinha uma frase bonita, ele falava assim que disciplina não é cadeia, disciplina é a porta, é a chave da porta da cela. Porque na verdade você controla a sua vida com a disciplina, né? Você põe as coisas em perspectiva, em ordem. A pessoa desordeira, desorganizada, indisciplinada, ela está sempre na correria, ela está sempre afobada, ela está sempre desesperada, ela está sempre angustiada. E quantos dissabores isso causa? A aflição da brutalidade é a violência. Então a pessoa é bruta, grosseira, e ela acaba muitas vezes tendo atos de violência que ela também não planejava que chegassem àquele ponto. Mas chega. Olha o número de feminicídios que nós estamos vendo por aí, aumentando a cada dia. A aflição da preguiça é a rebeldia. O preguiçoso é rebelde. Por quê? Porque ele não quer aceitar as regras, ele não quer sair do comodismo dele. Então ele não quer aceitar a regra, ele não quer aceitar a mudança, né? Então ele acaba se tornando um rebelde. Muitas vezes por preguiça de mudar determinadas posturas nossas, nós somos rebeldes perante a lei de Deus também. A aflição da vaidade é a loucura, porque o vaidoso ele se vê de uma forma que não é real. Ele acaba despencando para a loucura mesmo. A aflição do relaxamento é evasiva. A aflição da indiferença é o desânimo. Isso a gente está vendo tanto, principalmente entre os jovens. É de cortar o coração. Se pergunta para um jovem, hoje mesmo eu fiz uma atividade com meus alunos de 13 e 14 anos. Como você se vê daqui a 10 anos? Não sei. Você vai fazer faculdade? Talvez, não sei, não pensei nisso não. Tanto faz. Mas você não tem sonho? E tem uma coisa que você deseja? Ah, sei lá. Tanto faz. Mas a sua mãe está pagando aqui a escola. Sei lá. Não pedi, ela que sabe. Então nós estamos vendo uma postura de indiferença crescendo nas pessoas e isso acaba levando a um desânimo pela vida, a um vazio existencial. Daí a gente vê um jovem bonito, né, 17, 18, 20 anos, bonito, inteligente, com uma vida boa. Eu vou ver ele se matou, eu vou ver está depressivo, eu vou ver está automutilando. Por quê? Porque a vida vai ficando tão sem graça, sem motivo, sem razão. A gente tem que ter envolvimento com as coisas, motivação, interesse pelo mundo, pelas pessoas, pelo sofrimento do outro, que é justamente o contrário do egoísmo. Né? Da inutilidade é a queixa, esse todo mundo sabe, né? Bastou o indivíduo não fazer nada que ele é o que reclama de tudo. A aflição do ciúme é o desespero, você quer possuir, mas você não pode possuir, você quer controlar, mas você não pode controlar, desespera. A aflição da impaciência é a intemperança, não tem tranquilidade, não relaxa nunca. Da sovinice é a miséria, né? A pessoa pode ser rica quanto for, se ela for sovina, ela vive como um miserável. Vive como se tudo que ela tem fosse acabar agora. E da injustiça é a crueldade. E aí Emmanuel arremata assim: suportar as aflições menores da estrada para evitar as aflições maiores da vida, recebendo os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando ele disse: bem-aventurados os aflitos. Então, bem-aventurados os aflitos que suportam de uma maneira corajosa,
buscando ter humildade, buscando perdoar as aflições que a gente plantou em algum momento, desenvolvendo em nós a obediência e a paciência, porque a obediência é o consentimento da razão, a paciência é o consentimento do coração. Quando eu sou obediente, eu sei da lei. Eu compreendo a misericórdia e a grandeza de Deus, a sua justiça perfeita, porque não há amor sem justiça. Então não tem como a gente achar que Deus é mais bom do que justo, porque justiça, bondade e amor é tudo a mesma coisa. Porque assim há equidade, nivela todo mundo. E no amor de Deus, todos estamos nivelados. Deus ama o verme como Ele ama o anjo. Porque se assim não fosse, então o que seria de nós no caminho evolutivo? E Emmanuel também nos fala isso, né? Ele diz assim que a diferença entre o verme e o anjo é o tempo e a jornada. Só isso, né? Que a gente está evoluindo para esse caminho. Jesus, quando olhava para as pessoas, né? Quando ele olhou para Maria de Magdala, que era uma cortesã, e viu nela todo o potencial de amor que ela desejava ter, mas não sabia como e se perdia no devaneio do sexo, né? Quando ele viu Bartolomeu, que era um cara pesado, rabugento, desanimado, depressivo, triste, ele viu o potencial da alegria, da gratidão que ele podia ter. Então Jesus, quando olhava para as pessoas, via nas pessoas o anjo que dorme, porque tem um anjo que dorme em todos nós. Tem um anjo que dorme. Então, quando nós desenvolvemos a obediência, nós sabemos de tudo isso. Mas saber só não basta. É preciso desenvolver a paciência, que é o consentimento do coração. Aceitar os desígnios de Deus. Entender que a vida na Terra tem percalços, porque os espíritos da Terra são espíritos crianças ainda. Mas que, com isso, né, aceitando essas situações que a gente enfrenta, a gente vai com certeza criando dentro de nós uma condição de saúde. Tem uma área no nosso cérebro, a espiritualidade nos ensina, fica aqui um pouquinho atrás do córtex pré-frontal, que eles chamam de área saudável, que é de natureza divina, todo mundo tem. E essa área saudável é capaz de promover tudo. Quando Jesus disse, o que eu faço, podeis fazer e muito mais, porque vós sois deuses. Ele falava desse potencial. Está aqui. E ele se desenvolve à medida que nós evoluímos. A saúde, ela existe em nós, porque um anjo dorme em nós. Que nós possamos entender que a gente não vai se curar de todas as dores da Terra numa única vida, porque a gente traz muitas deformidades ainda, né? Muitas situações a serem resolvidas. Mas também o Divino Mestre nunca pediu que a gente desse 1000 passos de uma única vez. Só um único passo. E existem corações no espaço que avalizam essa nossa encarnação, que estão ao nosso lado e vão nos ajudando a nos curar das dores da alma, porque as dores do corpo são mera consequência. Uma boa noite a todos.